Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso. E hoje eu tenho alguém aqui muito próxima para apresentar para vocês e para a gente fazer um episódio brutal com muitos insights sobre agência, organização de processos, gestão de projetos e muita eficiência para o negócio de vocês. Então espero que vocês gostem desse episódio. Raíssa, seja muito bem-vinda ao FOMOcast, minha sócia. Obrigada, João. Muito obrigada pelo convite. Vim direto do Brasil, especialmente... Quase que pousou aqui. Pousei e já vim pra cá. Top, muito feliz de te receber. Só para dar o contexto pro pessoal também, depois deixa que você compartilhe mais. Sim. Mas eu e a Raíssa, a gente se conheceu na experiência que eu tive trabalhando na empresa da Suíça, que vendia pro mercado alemão. A Raíssa já era gerente lá quando... Na verdade, você entrou depois, mas já entrou como gerente porque você já tinha um know-how maior. E era grande máquina, então quando eu empreendi, ela também mostrou interesse em trabalharmos juntos de novo. E eu fui buscar ela no mercado para trabalhar comigo. Ela... diminuiu muito o salário e aumentou muita loucura, mas topou entrar no projeto, então fico muito orgulhoso aí do que estamos construindo. Obrigada. E para começar com os dois pés na porta, quem que é a Raíssa? Olha, quando você falou para mim que ia fazer essa pergunta, eu pensei assim, o que eu vou falar, né? Só pra, falar meus atributos principais, porque tem muita coisa que a gente pode falar nessa pergunta, mas, assim, como eu me defino hoje em dia... eu sou metade brasileira, metade portuguesa, né? Minha avó nasceu aqui. Mas a nível pessoal, eu considero que eu sou uma pessoa muito disciplinada, organizada, como você já sabe, esforçada e empreendedora. Eu acho que todos os atributos de qualquer empreendedor hoje, a gente traz, você. Mas é basicamente isso. Eu vou atrás dos meus sonhos, sou esforçada e, assim, eu também me considero muito corajosa, porque... para tomar alguns passos que eu tomei na minha trajetória, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque se juntar não o é João, fácil. tem que ter mesmo coragem. Não, tô brincando, mas sim, é verdade, concordo. E o nível de organização é tanto, gente, que eu brinco muitas vezes com a Raíssa, que ela basicamente fez um Notion até pro casamento dela. Foi quase isso. Mas como é que nasceu isso, Raíssa? Até pra ter contexto, porque a Karina teve aqui, a Karina Lobato, ela falou uma coisa muito interessante, que eu me revi muito na relação de sociedade que a gente construiu. Que ela falou assim, cara, se você é muito bom em comunicação, se você é muito bom em vendas, em ideia, em criatividade, encontra alguém que é bom em processos, em operação, em otimização. Eu falei, putz, me revi na hora, falei, foi isso que eu encontrei. A minha sócia, a gente é exatamente o oposto nesse sentido. Tipo, eu sou a pessoa mais... mais o relações públicas, mais o venda, mais o botar a cara, e você é a pessoa que faz com que a mágica aconteça por trás a nível de processos, de SOPs e tudo isso. Sim. Peraí, repete a pergunta. Como que nasceu isso? Como que nasceu, tá? Tipo essa vibe de organizar tudo. Eu acho que assim, pelo menos que minha mãe fala, quando eu era mais jovem, mais adolescente assim, eu não era tão organizada a nível, sei lá, quarto, essas coisas. Eu era organizada, mas não extremamente organizada. Mas assim... Quando a gente está falando do mundo digital, né, a gente tem no computador, tem dezenas de arquivos, dezenas de coisas, eu não consigo produzir bem, entregar coisas com qualidade quando está uma zona, quando o ambiente, assim, está todo bagunçado, o ambiente digital, que eu digo. Então, arquivos espalhados, duplicado, então, quando está... acho que é o meu jeito de pensar, meu pensamento, eu preciso das coisas estruturadas, sintetizadas para eu conseguir extrair o máximo. Então, acho que foi daí que nasceu. E aí as ferramentas, hoje você está falando do Notion, é uma ferramenta que a gente usa dentro da Idens para organização. Então, é encontrar as ferramentas que ajudam a gente nesse processo. Dentro do mundo digital tem outras ferramentas que a gente usa, inclusive na Idens, para organização. Tem ferramentas que dá para usar também na vida pessoal, que dá para usar tanto profissional como pessoal. Mas acho que foi aí que surgiu, pelo que eu me recordo. E depois eu acredito que isso, no período de universidade e tudo mais, que isso foi exponenciado, porque acaba por você ser desafiada a isso, né? Sim. Na universidade também. Tinha muito projeto, né? Na universidade você faz projeto com a equipe e tudo mais, e eu que era meio que a liderança para organizar e definir o que cada um tinha que fazer, organizar as coisas, colocar em ordem. Mas desde essa época, assim. Então esse bichinho já picou nessa época. Sim. Boa. E dentro do contexto empresarial, então a gente falando de operações de gestão de projeto, assim, até uma pergunta assim que eu até imagino a resposta, mas que eu gostaria de puxar essa ponte para a audiência também. O que você acredita que são pilares que uma empresa precisa considerar para fluir bem a nível de processo?
Então, a organização em si é um pilar, a organização é um pilar macro, e eu acho que é muito subestimado. As pessoas, as empresas, principalmente quem está começando, não valoriza a organização como algo que é essencial para o negócio. Eu acredito que sem a organização, dificilmente os donos da empresa, ou até mesmo o time, vão ter liberdade. Por exemplo, quando eu falo liberdade, seria igual agora eu estou viajando, estou aqui em Portugal, estou trabalhando também, mas por quê? Porque está tudo organizado. A gente tem uma estrutura, tem processos, tem os SOPs, que a gente chama, que acho que no Brasil chama POP. Mas realmente você mapear, organizar, entender quem são os responsáveis por executar cada coisa, ter os papéis bem definidos, ter os processos, o passo a passo que você vai fazer. Então, são várias nuances do negócio que quando a gente começou a Edens, a gente não tinha tudo, a gente foi construindo aos poucos, principalmente com mentorias, com insights dos masterminds que você participa e com auxílio de outras pessoas a gente foi construindo. E hoje em dia eu posso dizer que assim, a gente não está num nível espetacular, mas a gente está quase chegando lá. A gente está... E assim... Processo é uma coisa, eu acredito que não tem um fim. Por exemplo, é uma coisa constante. Essa organização de processo, porque processo pode mudar. A gente tem hoje processos bem definidos, mas com o tempo, às vezes os processos vão mudando. Às vezes a gente vai inserindo outras coisas dentro da entrega, ou mesmo a tecnologia muda, a gente tem que se adaptar. Então, não é uma coisa escrita em pedra. A gente tem hoje o processo definido, lá mapeado, mas pode mudar. E quando muda, é importante atualizar também e comunicar ao time. Então, esses são os pilares que eu considero. Não, faz sentido. Eu acredito que quando a gente falou Notion, eu poderia trazer outros exemplos, ClickUp e outras ferramentas, é só mesmo a ferramenta em si. Eu acho que a lógica de pensar processo é mais do que ferramenta, no seguinte sentido. Por exemplo, eu me considero uma pessoa minimamente organizada. Eles estavam até brincando que eu mando convite do Google Calendar para tudo, mas literalmente para tudo. E até no episódio anterior da Sofia, a gente brincou sobre um jantar que teve, que eu mandei o convite. E literalmente eu sou assim para me organizar minha vida e só seguir o fluxo. Então eu me considero uma pessoa muito organizada, só que comparado com você, pareço que estou começando, entende? Então essa que foi tipo assim, a brincadeira que eu fiz no início de ser complementar, porque eu consigo me organizar. Agora, organizar uma estrutura já é muito mais robusto. E aí o que eu falo da ferramenta é o seguinte, por exemplo, você já vê uma coisa como processo. Então eu brinquei do casamento. Quando o Vini ajoelhou lá e abriu a caixinha, eu imagino que o primeiro pensamento foi a felicidade e aceitar, mas o segundo foi quais são os próximos passos e como que eu vou balizar isso para que aconteça da melhor forma. Eu tô fazendo essa brincadeira para dizer o quê? Eu acredito que é um estilo de vida. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas não no sentido lúdico só de estilo de vida, mas realmente de pensar as coisas, olhar para as coisas e pensar assim, como que isso pode ser feito da forma mais eficiente possível? É assim que funciona ou é muito robótico isso? Não, eu acho que é intrínseco a minha pessoa, então eu acho que faz parte do dia a dia. Mas você falou do casamento, já vou chegar na pergunta, mas dentro do contexto do casamento, eu tive uma ajuda de uma cerimonialista, e ela que foi meio gerente de projeto nesse você orientou quesito. Ela só. Não, porque é isso, exatamente. Ela que sabia todo o processo certinho, tudo que tinha que ser feito, o que era na cerimônia mesmo, então eu confiei nela, ela só me guiou. E é o papel realmente que, por exemplo, fazendo um paralelo, hoje na Edens a gente tem a equipe, eu sei o que a gente tem que entregar, os processos bem definidos, e a gente vai guiando o time com os recursos que a gente tem. Recurso, quando eu digo recurso, pessoas, tempo e dinheiro. Então, a gente tem que considerar todos esses recursos na hora que a gente for orquestrando. Por isso que eu acho que um gerente de projeto é bem parecido com um maestro. Assim, você tem que orquestrar uma equipe com esses recursos que eu comentei. Mas, fechando esse parênteses do casamento, eu acredito que, assim, essa questão de gestão de projeto, como eu disse, está intrínseca dentro do jeito que eu penso, e por exemplo, tem pessoas que conseguem raciocinar e, enfim, dar um próximo passo fazendo um mind map. Então, a pessoa vai lá, desenha um mind map, vai montando, conectando as ideias. Eu não consigo pensar dessa maneira. Eu tenho que pegar um documento de texto, um Word, e começar a escrever e encaixando as coisas em pequenas caixinhas, né? Eu vou fazer essa referência que a gente comenta isso na Edens, mas eu vou colocando as coisas em categorias. Eu acho que essa questão de categorizar é o primeiro passo que eu faço quando eu estou definindo processos, tanto para minha vida pessoal, quando eu organizo minha rotina, por exemplo, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo, com relação à alimentação. Então, categorizar as coisas e depois de categorizar, entender
o tempo que cada coisa tem que acontecer, ou seja, a ordem de prioridade na execução dessas coisas, quem vai fazer cada coisa. Então, realmente, eu aplico esses conceitos de gestão de projeto, não em todos os aspectos da minha vida pessoal, mas naqueles que é possível, porque tem coisas que realmente não podem ser planejadas, são coisas que acontecem. Vão naturalmente. Exato. Que a gente fala que é a gente espontâneo, não exato, tudo, é a gente não espontâneo. controla tudo, é basicamente Sim, isso. sim. Faz sentido. E pensando na audiência, que é grande parte também, muitas vezes, do Formalcast, que é aquele profissional liberal, aquele freelancer, aquela pessoa que quer escalar enquanto empresa. Dentro de todo o know-how de ter, basicamente, ajudado a estruturar uma empresa do zero, de já ter visto a estrutura de muitas outras que já estavam mais avançada, o que você considera que é essencial e levar em conta na hora, por exemplo, de fazer essa escala de prestador de serviço para agência ou produtor, o que é que seja? Sim, então, eu considero que tem 4 pilares fundamentais quando a pessoa está organizando a empresa, né? Tem o nível estratégico, que a gente pode colocar dentro do estratégico a parte de OKRs, a parte... Os SOPs que a gente falou. SOPs também, exatamente. Tem a parte estratégica, tem a parte financeira, que é você organizar. O financeiro da empresa também é um pilar muito importante e não pode ser... Assim, menosprezado, exatamente, porque é a saúde da empresa, depende do caixa, do financeiro, então você tem que entender tudo que está entrando, tudo que está saindo, o que vai sobrar, até para poder fazer um planejamento de crescimento da empresa. Tem a parte de pessoas, que é muito importante, então você ter organizar o RH, então quem que é o meu time hoje, o que cada um faz, qual que é o papel de cada pessoa, quando que cada pessoa vai tirar férias, então todas essas nuances de pessoas, que também é delicado você lidar com pessoas. Então, essa gestão de pessoas eu acho importante também estar organizado em alguma ferramenta. A parte de processos que a gente falou está dentro do estratégico, então você definir exatamente o que você faz, qual que é o seu serviço. Então, isso também é um pilar da parte estratégica / produtos, né? O que você está vendendo, se for um serviço ou se for um produto, então definir certinho o preço e quais os papéis necessários para executar aquilo. E aí você está atrelado com as pessoas também. Então, definir, por exemplo, a Aidens. A gente tem um serviço de anúncio. Então, a gente faz tráfego pago para Meta, para Google, YouTube. Então, esse é o nosso core. E aí, dentro desse core, a gente divide em alguns tiers de serviço. Cada tier tem um valor. Cada tier tem uma hora atrelada de profissionais que vão desempenhar determinadas funções. Então, tudo isso tem que estar bem definido. Bem balizado. Bem balizado, tanto para o comercial, na hora que ele for vender, ele sabe o que ele está vendendo. Quando a equipe, quando ela for executar, ela consegue fazer o fulfillment, ela consegue entregar aquilo que foi prometido. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado. Eu acho que... E tem a parte de marketing também, que, assim, no início... quando a empresa está estruturada, geralmente ela vai colocar em social media, orgânico, vai fazer publicações. Então, organizar também essa parte de conteúdo para ter um branding bem feito, publicação. Então, são várias coisinhas que, se você deixar tudo largado, você está começando a empresa, deixa cada coisa num lado. Aí as pessoas vão entrando. Primeiro você está sozinho, você se acha na sua bagunça. É isso. Aí começam a entrar pessoas. Aí você vai ter que ensinar para essas pessoas. Só que aí nem você lembra, às vezes, onde estão as coisas. E aí a pessoa também vai ficar confusa. O problema é, quando você começa a espalhar em várias ferramentas, em vários lugares, as informações, a pessoa não fica... Ela fica improdutiva, vou dizer assim. Porque ela vai ter que parar, tentar achar onde está tal informação, ir atrás, escolher. Aí ela vai entrar em outra ferramenta para executar outra tarefa. Então, eu defendo muito a questão de centralizar as informações em um único local. Se possível, claro. Se não usar o mínimo de ferramentas possíveis. Então, hoje, na Aidens, o nosso core é o Notion, tudo praticamente está lá. Exato. Mas a gente tem outras ferramentas que auxiliam. A gente tem o Pipedrive para o CRM, a gente usa o Google Suite para fazer documento, compartilhar coisa com o cliente. Então, e o Slack para comunicação com o time. Então, é o mínimo de ferramentas para deixar a empresa funcional e fazer com que os colaboradores também consigam entregar e não se percam no meio do monte de informação espalhada. É real demais porque é aquela coisa, uma empresa tem que ser desenhada para escalar. Tem que ser desenhada para não depender dos fundadores, é um dos nossos objetivos, né? É de realmente caminhar para isso. E eu costumo até brincar que, tipo assim, hoje a Aidens funciona sem mim, só que ela não cresce sem mim. E daqui a pouco ela vai funcionar e crescer sem mim, funcionar e crescer sem você. E isso que é o ideal. Então, nessa busca, eu vejo que a parte de realmente processualizar tudo isso é das coisas mais importantes. Mas eu queria levar também para um caminho sobre a sua decisão empreendedora, porque não sei se quem está acompanhando já reparou, mas você é uma pessoa que tem o perfil muito... que é essa parte muito CEO. E muitas vezes o empreendedor é o cara muito...
o arquétipo que eu visto. O arquétipo mais comercial, mais... Sim. Sabe? E vender a ideia, não sei o quê. Então, como que você sentiu que existe esse ponto de intersecção entre ser uma pessoa que é muito também na parte operacional, gestão de projeto, tudo que você falou até aqui, e esse ímpeto empreendedor? Quando que você sentiu e falou assim, não, pô, eu gostaria de empreender também? Então, na verdade, essa intersecção aconteceu bem recentemente, mas... Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas assim, eu nunca tinha me encontrado. Eu já trabalhei com várias coisas, em várias empresas diferentes, sempre dentro da área de tecnologia digital, vamos dizer assim. Você é engenheira, né? Sim, eu sou formada em engenharia. Então, eu vou contar a minha história, que depois eu chego no final. Então, basicamente, eu fiz engenharia de computação, 5 anos de engenharia. Ou seja, nerd mesmo. Passei em tudo, não peguei nenhuma DP, né? Me formei em 5 anos. Boa. E aí, no último ano da faculdade, eu com um colega, a gente... teve uma ideia de negócio, tipo, era a época do boom das startups. Aí tava, tipo, Uber no auge. Eu acho que foi na época, mais ou menos, 2012, 2013, por aí. Né? Então, só se falava nisso. E eu tinha muito essa vontade. Eu quero lançar um aplicativo que, nossa, eu vou fazer muito dinheiro, eu vou deixar meu legado. Vou pro Vale do Silício e tal. E a gente tentou, então já tinha o bichinho lá, esse sonho. A gente tentou, não deu certo, a gente tentou uns 2 anos e tal. A gente até teve alguns clientes, mas, enfim, não deu certo. Depois, como eu precisava de dinheiro, eu comecei a trabalhar mesmo como CLT, trabalhei como desenvolvedora, programadora, Android, Java, e isso foi durante 5 anos. Só que, assim, eu não estava feliz no que eu estava fazendo. Não me identificava, assim, eu fazia, mas eu não estava feliz. Então, eu tava numa crise de identidade nessa época, eu falei, eu preciso encontrar outra coisa. Aí foi em 2017. Eu tirei um tempo off, eu não sei como é que chama, é tipo um sabático, assim, mas não foi muito grande. Foram 6 meses que eu falei que eu ia ficar afastada e fiz um intercâmbio para São Francisco, que eu falei, eu quero conhecer o Vale do Silício, quero aproveitar para aprender inglês, abrir novos horizontes. Inclusive, eu fui com o Vini, a gente foi junto. E aí, lá... eu tive muita proximidade com a cultura de startups. Então, fui visitar a Lyft, que é concorrente do Uber. Uhum. Então, eu me identifiquei muito com o que estava acontecendo lá, gostei muito. E eu descobri o universo de gestão de produtos nessa viagem, que era uma coisa que estava começando nessas startups, o papel do gestor de produto, né? E aí, voltando para o Brasil, eu consegui, 2018, trabalhar no iFood, entrei no iFood. Uhum. Depois, eu fui... como gestora de produto, eu consegui migrar para essa área que eu gostei. Aí depois a gente fui para Portugal, vim para cá trabalhar com gestão de produto. E isso foi em 2019. Aí teve a pandemia. Início de 2020. Voltamos pro Brasil. Que aí você já trabalhava na Suíça. Aí eu entrei na Divi, a gente se conheceu como gestora de produto. Então, sempre nessa área de gestão de produto. Por isso que o tempo que a gente teve junto na Divi foi curto. Porque quando você entrou, logo depois eu saí. Mas exato. Foi uns 3 meses aí, exato. mais ou menos. Então, todas essas mudanças de empresa, depois que eu voltei de São Francisco, foi tudo dentro da área de gestão de produto. Então, iFood, depois uma empresa aqui em Portugal, depois essa da Alemanha. E depois eu entrei numa outra startup brasileira, que era até investida pelo Luciano Huck, na época. Então, brilhou meus olhos, porque eu tinha a chance... Entrei lá no comecinho da startup, no começo do time, e falei, posso crescer junto. Então, tem um pedacinho da startup. Só que, assim... Foi 2022, estava um ano meio difícil para startup, estava com problema eu estava com um bom salário, um bom cargo, eu era head de produto lá dentro, mas eu ainda não tinha me encontrado. Mesmo assim, eu falei, eu preciso ter uma empresa. Eu estava chegando perto ali dos 29, eu estava com 28, eu acho. Falei, eu preciso me arriscar, é o momento agora de eu me arriscar, porque senão vai ficar tarde, depois eu quero ter filho. Exato. Eu vou me arriscar agora, e como eu te conhecia já, eu vi que você estava começando, eu falei, vamos conversar com o João, você veio atrás de mim, é o momento. Então, quando eu falo que uma parte de mim também é a questão da coragem, de você largar um emprego que está te pagando bem, estável, para empreender. A gente estava começando com um cliente, então, mas era parte do meu sonho. E, assim, realmente, hoje eu acordo todo dia motivada, feliz. Eu falo, eu tô fazendo o que eu gosto. É porque é tanta porrada que você acorda felizão pra tomar porrada. Bora tomar porrada. Exato. Mesmo nos dias ruins, a gente sabe que tem um motivo por trás. E eu tô muito realizada. Então, finalmente, depois de uma jornada, eu vou dizer aí, de 8 anos, mais ou menos, eu consegui me encontrar. E realmente foi um sonho. Eu sempre tive esse bichinho, como eu te falei.
empreendedor. Tentei não ir por essa área, mas não estava Tava feliz. sempre Não estava feliz, exato. alguma coisa buscando. E assim, essa questão... Beleza, isso é a parte de empreender, mas a questão de organização, eu não tinha feito uma análise intrínseca, assim, uma análise mesmo, autoanálise, vamos dizer assim, pensando qual que é a minha habilidade hoje que eu poderia exponenciar dentro do mercado, né? Mas essa que seria a organização em si. E aconteceu naturalmente, a gente vai vendo, né? Eu entrei na Edens te ajudando com a gestão de projeto, organizando tudo mais, mas não foi uma coisa planejada, foi natural, foi acontecendo, né? Eu tinha já essa habilidade de organização e tudo mais, mas hoje em dia eu tenho a certeza que essa é a minha missão, assim, ajudar a Edens, potencializar a Edens e também ajudar outros negócios se organizarem. Exatamente. E foi assim, não sei se ficou... Não, ficou muito claro, isso é muito legal, porque assim, uma das coisas que eu mais tenho orgulho de empreender é criar o ambiente para que outras pessoas possam exponenciar a sua vantagem competitiva. E eu vejo que eu comecei com isso desde a sócia. Então hoje a gente tem outras pessoas, outros colaboradores que a gente vê que tem um ímpeto forte, que dá raça e tudo mais. E eu acho que isso é das coisas mais bonitas do empreendedorismo. E das melhores coisas, porque as piores também são muito fáceis de entender. É o nível de responsabilidade, pagar a conta no final do mês, gestão de expectativa com o cliente. Tudo isso a malta já sabe. Mas para dizer no sentido de que... Nessa exponenciar esse resultado das pessoas, a gente poder também mudar muita coisa na velocidade que a gente precisa. Porque quando a gente está na estrutura de outras pessoas, estruturas maiores e engessadas, a gente não é ouvido nesse nível, a gente não tem esse poder. E na nossa estrutura a gente tem de realmente ir buscar. O que é o que mais dá medo é também o que mais dá um ímpeto, que o medo depende só da gente. Sim. Mas também é a melhor coisa, depende só da gente. Então depende de como você olha para isso. E isso, você sente que te assusta, tipo, depende só da gente? Ou te motiva? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que é mais motivador para mim, nesse sentido. Como a gente tá à frente do negócio, e realmente a gente tem que tomar cuidado com as decisões, são decisões estratégicas que a gente faz. Inclusive, esse mês desde o mês passado, a gente tem feito várias mudanças estratégicas. Exato. E realmente pensar, isso faz sentido, pensar bem antes de tomar uma decisão, analisar os cenários possíveis, tomar essa decisão e sempre pensando, a gente tem uma equipe que depende também do trabalho, a gente está ajudando essas pessoas e a gente quer que a Edens prospere, a gente quer que a empresa prospere. Então, acho que o papel da liderança nesse sentido é sempre pensar no todo, ter a visão geral, pensando realmente, é o meu ganha-pão, hoje a gente trabalha na Edens, a gente tem a nossa remuneração, mas a gente também tem uma equipe que depende. Isso. Então, tomar cuidado com todas as decisões que a gente for fazer, pensando nos cenários possíveis. Mas você falou, essa questão de motivar ou não motivar, me lembrou, vou abrir um parênteses aqui, mas me lembrou aquela questão do você ver o copo meio cheio ou meio vazio. Né? Muitas pessoas falam que o ideal é você ver o copo meio cheio. Eu não concordo totalmente, eu concordo, mas eu acredito que você ver o copo meio vazio é importante também. Você tem que entender, por exemplo, quando eu vejo o copo meio vazio, eu entendo que, dá para melhorar. Então, tem alguma coisa ali que a gente pode acrescentar para ele ficar mais cheio. Então, acho que essa visão pro empreendedor é importante também. Ter o otimismo. É um exercício estoico, né? Qual que é o pior cenário? Exato. Então, esse é um dos meus mantras, porque eu acredito assim, a gente tem que esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Isso é uma das coisas que rege a minha vida também. Então, eu sempre... Também tá ligado a eu me preparar para as coisas, organizar tudo mais. Então, eu sempre vou esperar, vou ser otimista, esperar que aconteça o melhor, mas eu me preparo caso isso não aconteça. Igual a gente faz, às vezes, umas reflexões. Se der tudo errado, pior cenário, o que a gente tem que fazer para se preparar? Então, acho que é muito importante para o empreendedor também ter essa visão. Não, sem dúvida, porque, assim, quem dera a vida fosse tão romântica quanto pregam também na internet e em geral. Mas eu sou uma pessoa que também me prendo muito pouco tempo à visão do pior cenário. Porque eu me torno obcecado pelo melhor cenário. Então, é legal ter esse equilíbrio onde você também, de certa forma, tá ali presente, esse é o pior cenário, vamos dar espaço, mas aquele é o pior cenário. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso também é muito complementar. Não só a sociedade no sentido de uma pessoa mais estratégica, mais operacional, uma pessoa mais comercial e mais relações públicas e mais liderança, mas também essa questão do equilíbrio, não é do otimismo, mas do equilíbrio da visão mesmo. Sim. Então, isso eu também acho que é uma
uma coisa muito forte aí que a gente desenvolveu. Mas dentro do parêntese da sua missão, de ajudar pessoas, empresas, negócios a se organizar, a gente tem muitos debates de uma das nossas missões também, de transbordar através, por exemplo, da infoprodução, de outras vertentes, que é pegar todo o know-how que a gente está desenvolvendo e distribuir para o mundo, porque, né, quem divide multiplica, basicamente. Sim. Isso. Qual que é a sua visão da Raíssa, quase como uma entrevista de emprego, em 5 anos, não, tô brincando, qual que é a sua visão da Raíssa transbordando? O que você quer entregar para o mundo dentro dessa missão sua? Então, eu encontrei no Notion, vai ser um pouco romântico, mas assim, eu encontrei no Notion parte da minha missão. Eu gosto muito da ferramenta. O Vinícius também. O Vinícius também. É obcecado. Eu vi no episódio dele que ele também usa bastante, sim. E eu acredito que o Notion é uma maneira que, fazendo templates prontos, inclusive eu tenho alguns templates, dando consultoria para outras empresas, aprenderem a se organizar usando o Notion. Principalmente para quem está começando hoje. Empresas pequenas, acredito que até uns 20 funcionários daria para usar tranquilamente, inclusive mais até. Mas assim, desde o dia 0, com templates certos, consultoria, eu acredito que eu consigo exponencializar essa minha missão, ajudando através do Notion mesmo, com essas duas vertentes aí de negócio. E fora isso também, que é um dos nossos planos, não sei se você pode falar. Sim, com certeza. Da gente fazer algum produto realmente para ajudar outras agências, empreendedores a se organizar. E não só organizar, tem um pilar da organização e tem um pilar do comercial, que são complementares. É uma estrutura do gênero, tipo, o profissional se tornar um empreendedor. Exato. E eu revejo muito, assim, dentro da minha missão pessoal também, tem uma coisa que bate muito forte, que é a questão da disciplina, do desenvolvimento pessoal, outras áreas que eu acredito que são os pilares muito fortes dentro do empreendedorismo. Então, o ecossistema digital, uma comunidade digital para o empreendedor que quer... O empreendedor, o freelancer, o empreendedor que quer escalar para a empresa, entra várias vertentes. Entra ele se preparar enquanto empreendedor, entra ele se preparar enquanto quem organiza a estrutura, entra ele se preparar também como quem vende o produto dele. Exato. Então, é uma ambição assim, forte que a gente tem. Isso ainda vai ser colocado para fora no mercado, mas isso é só parte de uma escala de valor também muito maior que a gente vai construir. Mas, em geral, é só para também deixar a curiosidade. Mas vem coisa muito legal por aí. E puxando sobre o que vem por aí, que é a parte futura, como é que você imagina a Aidence aí daqui a né, agora a entrevista de emprego mesmo, daqui a 5 anos, 10 anos, o que a sua visão de negócio mesmo? Cara, me lembrou, a gente fez tanta entrevista essa semana que eu me lembrei dessa entrevista. 5 anos já tá batendo mal já. 5 anos. Olha, essa pergunta é boa, porque faz tempo que eu não paro para pensar nisso. Mas eu acredito que num prazo de 5 anos para a Aidence, eu vejo a gente estando na liderança do mercado português, dentro do que a gente faz, a nível de serviço, com uma carteira grande de clientes, com uma equipe grande também. Eu não vou falar em números aqui, porque eu não sei exatos, assim, mas... Sim, claro. E também com esses outros produtos, a gente oferecendo outros produtos na escada de valor, formando outras pessoas, talvez, que possam até trabalhar com a gente, ajudando outros empreendedores do digital em Portugal, inclusive no Brasil também. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo a gente lá no topo do mercado e a gente está no caminho para isso. Boa. Agora, 10 anos, eu não sei, é um pouco mais distante. Claro, não, mas é a visão, não sei assim, qual foi é a jogando sua visão, pro alto. Assim. É parecida. A gente já conversou muitas vezes sobre isso, mas no sentido de o que eu imagino em 5 anos é a gente com uma estrutura onde a gente lidera o mercado. O que eu imagino em 10 é literalmente uma holding com diferentes negócios, onde o nosso know-how exponencia essa holding. Sim. Então, é um caminho assim, coerente um para o outro, porque primeiro você escala uma estrutura, depois você tem múltiplas estruturas. Sim. Pelo menos as histórias de empreendedores e de empresários de sucesso que eu conheço é muito nessa vertente. E junto com isso, toda uma estrutura de educação, que é o que a gente falou agora. Então, é um spoiler mesmo do que a gente imagina. Mas pensando um pouquinho menos no curto prazo, vamos dizer assim, que a gente quer também no próximo 1 ano, talvez 2 anos, eu acho que mais 1 ano seria bom. A gente está num processo tanto de organização, então a gente está mapeando todos os processos, a gente mapeou quase todos já, e treinar pessoas, porque hoje a gente está muito no operacional, eu e o João. Eu estou na gestão de projeto, o João está no comercial, então a gente está muito no operacional e a gente tem menos tempo para o estratégico, é uma coisa que a gente está num processo de reverter. Então, para um prazo menorzinho, eu diria que a gente
realmente trazer pessoas do mercado para ocupar a função que a gente ocupa hoje, para liberar o nosso tempo, para a gente ficar pensando mais no estratégico e ajudar a chegar nessa visão de 5 anos. Ouviu? Então, se você é um gestor de operações, um gestor de projeto foda, já começa a entrar em contato. E se você vende areia no deserto, também começa a entrar em contato, que é o que a gente precisa também, porque é o que eu falei também em episódios anteriores. O primeiro objetivo é não depender, realmente. Senão a gente não tem uma empresa, a gente criou um emprego. Sim, sim. E uma das coisas que eu tenho muito prazer em fazer do que a gente criou é essa parte aqui também. Essa parte de conteúdo, essa parte de atração. Então, tanto na minha marca pessoal, quanto FOMOcast, quanto na marca da Edens. E você começou a fazer esse movimento também, né? De produzir mais conteúdo. E como é que tá sendo essa jornada aí? Então, não tô no seu nível. Você tá num nível muito mais acima que eu, né? A gente tá... Eu tô ainda tentando me juntos. encontrar na frente da câmera lá. Meio difícil, né? Tô um pouco tímida. É prática. Depois, então, é prática. Eu te falei, os 56 episódios, é normal que hoje eu saiba fazer um episódio. Tipo. No começo é difícil. Mas assim, eu comecei a produzir, ainda tô no caminho, tô me encontrando, tô tentando entender que tipo de conteúdo realmente faz sentido pra pessoa que eu quero atingir. Já testei alguns tipos que não deram certo, mas tô na luta aí, tô tentando achar. Vamos ver. Também não deram certo, porque também é um curto espaço de tempo. Então, Sim, e a sua audiência ainda não é a sua audiência. Sim, tô construindo ainda. Mas, me sigam, hein? Quem tiver assistindo Exatamente. Sim, como é que é o seu arroba aí? É Raíssa Vente. Raíssa Vente, exatamente. Sim. Se você quiser falar de gestão de produtividade, de otimização, Exato. vai encontrar lá. Mas realmente é um desafio, porque eu também tô nessa caminhada, eu tava testando coisas diferentes, tinha coisa que dava engajamento, tinha coisa que não dava. A gente discutia sobre isso, né? Tipo, Sim. O que realmente que transmite a essência do que eu quero transmitir, e é sempre um grande desafio. Mas, na minha visão, conteúdo hoje é a área tem que ter uma área de conteúdo nas empresas. Sim, com certeza. É uma estratégia de atração brutal. Sim. Até uma estratégia que tá casada com o tráfego. A gente faz tráfego, mas pro tráfego a gente tem que ter conteúdo bom pra que a gente consiga engajar, gerar visualização, clique e tudo mais. Então, tá 100% atrelado. Não, sem dúvida. E caminhando agora também assim, para uma fase mais de fechamento do episódio, eu queria que você trouxesse um feedback também para o pessoal. Porque assim, só para te dar o contexto, pelas pessoas que interagem e que mais acompanham mais episódios seguidos, é mesmo essa pessoa que está no início e ela quer escalar. Ou ela quer começar a empreender, ou alguma coisa desse gênero. E você já esteve nessa posição de quem queria começar a empreender, ou de quem queria se tornar um profissional mais bem pago, ou quem queria escalar. Então, você deixar uma mensagem, deixar um feedback, algo assim que você tenha aprendido durante a jornada que possa gerar valor aí para nossa audiência. Boa. Então, eu acho que primeiro, se você tem esse sonho de empreender, não ter medo, ter coragem de ir atrás e tenta. Assim, é preferível você ter a dor do arrependimento do que a dor de nem ter tentado. Então, eu acredito que... Desculpa, acho que eu me confundi. Mas é isso mesmo. A dor do... Não, acho que eu falei ao contrário, não. A dor do arrependimento do que nem tentado, é isso mesmo. É melhor se arrepender do que se arrepender do que você não fez, né? Acho que é isso. É isso. Enfim... Não sei se eu tô acessando. É que já são 8 horas, ela tá num fuso diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tente, antes que seja tarde demais. Às vezes passa o tempo, você vai deixando, depois eu faço, não consegue, e aí depois você se arrepende. Então tente, se arrisque, mas tem que ser um risco calculado. Tem que ser um risco calculado para que não tenha problema financeiro depois. Então tenha um caixa, uma reserva e tudo mais. E procure, eu aconselho realmente ter sócios. Eu acredito que às vezes a gente não tem todas as skills que são necessárias para empreender, então procure alguém que te complemente, que é aquilo que você falou também no começo. Procure alguém que te complemente e já comece organizando as coisas. Porque assim, se você não organiza desde o dia 0, vira uma bola de neve. Então, realmente é um hábito. Organização é uma coisa constante, igual eu falei no começo lá. Não é uma coisa pontual, hoje eu me organizar hoje e esquece. Não. Se você... tem que ser sempre feito, porque senão não adianta nada, sabe? Tem que ser manutenção. Tem que ser uma feito coisa... e melhorado, Exato. Mas Boa. Acho que é isso, são esses pontos. Brutal. Obrigado por compartilhar tanto valor, por ter estado presente aqui. Veio do Brasil para isso. Vai também fazer uma Eurotrip mais boa. Muito obrigado aí pela sua presença e por tanto valor. E tamo junto. E o que a gente tá construindo tá só no começo. Porque eu fecho o episódio falando assim, é só o começo. É isso aí. Tá só no começo. Galera, espero que vocês tenham curtido. Senta o dedo no like, se inscreve no canal. E é isso aí, como eu sempre digo, é só o começo.